A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus que nos ouvem e nos assistem através da web rádio, do YouTube. Nós estamos aqui hoje para dar início à lição de número 10, que tem sobre título A Intercessão pelos Efésios. O textuário nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Nossa verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura em classe está em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 21, que diz assim: por causa disto, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra é nomeada, para que dê a vós, segundo a riqueza da glória dele, que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito dele no homem interior. Que habite Cristo mediante a fé nos vossos corações, arraigados e fundamentados no amor, para que sejais capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais enchidos para toda a plenitude de Deus. E ao que pode fazer acima de todas as coisas, imensamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder operado em nós. E versículo 21, glória a Ele na Igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações do século e dos séculos. Amém. Então aqui está a base da nossa lição de hoje. Uma oração feita pelo apóstolo Paulo, pelos irmãos da igreja de Éfeso. E eu gostaria de destacar para vocês, na nossa introdução, que o apóstolo Paulo, ele está preocupado quando escreve essa carta por conta da situação em que está vivendo a igreja de Éfeso. Os irmãos da igreja de Éfeso estão passando por dificuldades, tendo em vista a perseguição que tem sido acirrada contra a igreja. Paulo, o apóstolo, agora está preso e eles não têm perto deles alguém que possa orientá-los e consolá-los acerca dessas dificuldades, de como enfrentá-las e de como vencê-las. Então, Paulo, no cárcere, ele vai escrever esta carta e vai mandar para que os irmãos da igreja de Éfeso possam ser orientados, possam ser consolados, possam ser guiados a uma vida de uma comunhão mais íntima e profunda com Deus. Nessa segunda oração, nós sabemos que houve, no capítulo 1, uma primeira oração que Paulo faz em agradecimento pelo que ouviu acerca da fé dos irmãos da igreja de Éfeso e do amor para com todos os santos, como eles praticavam o amor, e pede-lhes que dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tenham um esclarecimento da parte de Deus e não simplesmente da parte de homens acerca do que Deus tem para a vida deles. Nessa segunda oração, tema desta lição, o apóstolo demonstra duas coisas importantíssimas logo no início. Uma, que ele era um homem de oração.
É um homem que praticava a oração. O apóstolo inicia a sua oração dizendo que se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu fiz questão de destacar, né, essa posição de joelhos que Paulo declara, né, e fazer uma pergunta. Qual a posição correta? Você acha que existe alguma posição correta para a oração? Pois é. Então fiz questão de relatar aqui alguns homens de Deus que tiveram a oportunidade de provar nas suas orações, de várias maneiras, a resposta de Deus. Temos aqui Salomão, quando vai edificar o templo, que ele faz uma oração longa, né? Ele faz uma oração consagrando o templo a Deus, em 2 Crônicas 6 e 12, e nós vamos ler o capítulo todo. Quando chegar no capítulo 7, versículo 12, é que a resposta de Deus vai ser registrada ali. Ou seja, Salomão orou de pé e recebeu a sua resposta de pé. Nós temos também um segundo exemplo de Ezequias, que estava doente, o rei Ezequias, estava deitado, não tinha condições nem de se levantar, não tinha forças, mas clamou ao Senhor quando ouviu que ele iria morrer, o profeta Isaías falou que ele iria morrer, e ele se vira de lado e começa a clamar a Deus. E Deus ouve a sua oração e lhe dá mais 15 anos de vida. Há também Josué aqui, que ora com o rosto no pó. Capítulo 7 de Josué, do versículo 6 a 15, ele ali, diante da dificuldade que ele teve no combate para conquistar uma certa cidade, e por conta do pecado cometido por Acã, Israel é vencido na batalha. E Josué volta e vai buscar o Senhor em oração. E ele faz isso com o rosto no pó, a cara no chão. E Deus lhe responde, mostrando o porquê que ele não esteve com eles na batalha, causando a derrota. Deus mostra também que há mentira, que há coisas escondidas, e revela inclusive aonde está. Temos também Jonas, que orou dentro do ventre do peixe. Ora, Jonas, quem não sabe a história de Jonas, que diante de uma ordem de Deus de anunciar o pecado dos ninivitas e de avisar que se eles não se arrependessem, Deus iria destruí-los, Jonas prefere fugir de Deus do que ter de Deus uma oportunidade para a salvação dos ninivitas. Está aí uma reflexão para nós até com relação a essa atitude de Jonas. Como é que nós devemos nos apresentar diante de Deus quando Deus nos determinar uma missão para salvar, através de uma palavra de alerta, o nosso pior inimigo? Pior inimigo que eu digo, o homem que mais nos odeia, mais nos persegue, querem tirar a nossa vida, mas Deus chega para você e diz, vai lá, e diz para ele, ou diga para eles, que se eles não se arrependerem, vão ser todos destruídos. E Jonas prefere fugir do que pensar na oportunidade que Deus poderia dar de arrependimento aos ninivitas. Bom, então nós vemos aqui que a oração de pé, de joelhos, deitado, rosto no pó, ou até dentro de um ventre de um peixe, quer dizer, bem apertadinho, colhidinho lá, Deus
ouve a oração sincera e atende. Aprendemos, ponto 2, que Paulo não só é um homem de oração, mas também pratica aquilo que ensina. Não se comportava como um ensinador fariseu, como ele foi, mas agora ele se comporta, ele tem as práticas mudadas e agora segue o exemplo de Cristo, que primeiro fazia para depois ensinar, como diz Lucas em Atos capítulo 1, versículo 1. Aprendemos com Paulo que a oração é dirigida ao Pai, porque ele é a pessoa que enviou as demais. É o Pai que envia o Filho, é o Pai que envia o Espírito Santo. João 14 e 13 diz assim: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ou seja, a oração é dirigida ao Pai, pedido feito ao Pai, em nome de Jesus. Eu o farei. Em Romanos 8, 26, diz que em comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele ora conosco com gemidos inexprimíveis, quando não podemos, quando não temos força, quando não conseguimos falar na oração aquilo que sentimos. O Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda neste momento difícil de oração. Agora vamos começar no tópico de número 1. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. Capítulo 3 de Efésios, no versículo 16. Ele faz um pedido duplo. Ele pede o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. Versículo 17, 16 e 17. 1. Fortalecidos com poder. Primeiro pedido. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada. Versículo 16. Que a igreja fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Esse é o pedido de Paulo. Que eles sejam fortalecidos, não só naquele dia, naquele momento, mas que fossem continuamente revigorados com poder e, consequentemente, fortalecidos dia após dia. 1 Coríntios 16 e 13 fala sobre isso. A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, segundo João, o evangelista João 14, 16 e 17, capacitando o crente a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, é o poder do Espírito Santo que capacita o crente a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 16. Segundo pedido, habitados por Cristo, que Cristo habite em vós. Efésios 3,17. O verbo grego aqui é katoikesai, que significa habitar permanentemente. Esta é a expressão deste verbo, habitar permanentemente. Porque alguém pode ser habitado por um tempo e depois desanimar, desistir, abandonar a fé. Mas o pedido de Paulo é que eles sejam habitados por Cristo permanentemente. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, assim ratificando que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal.
segundo Mateus 16 e 18. Então, a força que nos mantém resistindo ao pecado é a força do Espírito Santo. E a presença que nos ajuda nisto é a presença de Cristo habitando em nós. O poder do Espírito e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. O poder do Espírito e a presença de Cristo. Por isso que a nossa oração, dirigida ao Pai, tem esse sentido, porque nós reconhecemos que o Pai envia a nós o seu Espírito Santo e o Pai também enviou a nós o seu Filho Jesus, que hoje habita em nossos corações. O amor, a virtude cristã. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1ª Epístola de João, capítulo 4 e 8. Quem não ama não conhece Deus. E amar aqui não é só amar a Deus, é amar a Deus e amar o próximo, como a nós mesmos, conforme o Senhor nos ensinou. O amor é o resumo da lei e dos profetas, Mateus 22 e 40. Nisso se resume, disse o Senhor, a lei e os profetas, o amor. É o sinal dos discípulos de Cristo, João 13, 35, o Senhor também que falou. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, 1 João 3, 17. O amor é maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, 1 Coríntios 13, 13, onde Paulo vai falar para os coríntios que ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor precisa vir à frente, conduzindo, direcionando os frutos do Espírito para que eles possam fluir constantemente nas nossas vidas. Sem amor, isto é impossível. Tópico de número 2. Arraigados e fundados em amor. A expressão arraigados, do grego rhizóio, que significa ter raízes, e fundados, quemelioio, lançar os fundamentos, é o significado, está ligado, os dois verbos estão ligados no verbo agapau, que é amor. Então, os crentes deveriam ser arraigados, possuir raízes, firmeza, possuir capacidade de extrair da terra, raízes, da terra nutrientes, para manter a planta fortalecida e crescendo e dando frutos. Então essa é a comparação, nessa expressão usada aqui, arraigados, e a segunda, fundados, que compara os santos como uma casa bem alicerçada, aquele que edifica a sua casa na rocha. Porque na rocha, o alicerce colocado ali na rocha, ele está firme. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, nada o derruba. E é isso que Paulo pede que aconteça na vida dos irmãos em Éfeso, que eles sejam firmados, fortalecidos, arraigados, fundados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha eleita e preciosa.
como planta, que nós sejamos na videira verdadeira, estejamos arraigados, estejamos absorvendo a seiva de Cristo, que nos dá os nutrientes necessários para que possamos viver uma vida cristã pura, sincera, até aquele grande dia. A intensidade do amor de Cristo. O verbo usado para exprimir é hiperbalo, que significa brotar acima de, além de, exceder. Este amor não pode ser mensurado, pois está sempre nos surpreendendo. O amor de Deus, revelado na pessoa de Cristo, está sempre além de, sempre excede o nosso entendimento. Nós estamos sempre aprendendo um pouco mais. Nós estamos sempre, a cada momento da nossa vida, em cada situação, descobrindo a grandeza, a profundidade, a largura, a altura deste amor, que é incompreensível ao entendimento humano, que é capaz de perdoar o pior pecador, até aquele que tira a sua vida. Somente este amor, na sua altura, na sua largura e na sua profundidade, sendo revelado a nós a cada dia, pode nos fazer semelhantes a Cristo. Aí sim, seremos verdadeiros cristãos quando vivermos desta forma. Consciente de que somente o Espírito de Deus pode fazer-nos entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Então, somente o Espírito de Deus pode fazer-nos entender e experimentar esse amor. Sem a ação do Espírito Santo, não há como ninguém provar o amor de Cristo, o amor de Deus, que está manifesto através da pessoa de Cristo, para que todos nós tenhamos acesso a este amor. Versículos 18 e 19. A ênfase recai aqui em Cristo, que nos amou e da mesma forma devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 10 e 11. Da mesma forma que Cristo nos amou, nós também devemos amar aos nossos irmãos. Como foi que Cristo amou? Nos perdoando sem perguntar por que pecamos. Nos perdoando e não jogando em rosto quando falhamos novamente. Nos perdoando e nos amando até o fim. Este é o verdadeiro amor de Cristo, que foi derramado em nós através do Espírito Santo e precisa ser vivenciado, precisa ser praticado na nossa vida, nos relacionamentos com o nosso próximo. Tópico de número 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Ponto 1. A dimensão das bênçãos divinas. Paulo lembra de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha, irmãos, nós temos as nossas necessidades, passamos por momentos difíceis, estamos agora vivendo esta pandemia, e fazemos orações a Deus, apresentamos o nosso pedido, nossas inquietações, nossas inseguranças e fazemos pedidos específicos. Mas Paulo aqui está tentando nos ensinar que Deus conhece
as nossas necessidades melhor que nós. E é por isso que Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos, porque Ele sabe melhor que nós o que é necessário para nós nestes momentos difíceis da nossa vida. Por exemplo, nós temos aí a nossa campanha Amor em Ação. E temos aí muitos irmãos necessitados que estão orando, né? Quando começou a pandemia, começaram a orar: Senhor, meu marido perdeu o emprego, Senhor, o salário foi reduzido, Senhor, eu não tenho o que comer. E o Senhor, que conhece todas as coisas e que tem sempre uma resposta bem melhor do que aquilo que pensamos e pedimos, já vai inquietando o coração de irmãos da igreja, de obreiros, de pastores, para já providenciarmos o socorro que os irmãos precisavam. E graças a Deus, tivemos aí já 3 meses, abril, maio e junho, atendendo às necessidades dos irmãos, através deste amor de Deus, derramado em nossos corações, através da pessoa do Espírito Santo. Através da ação do Espírito Santo, digo, e da pessoa de Jesus Cristo. Nos fazendo ficarmos inquietos até que consigamos socorrer os nossos irmãos. E a bênção de Deus vem sem medida, irmãos. Quando nós começamos a pensar, a orar, a nos reunir, nós sabíamos que haveria necessidade, mas não imaginávamos que teríamos, como neste mês de maio, tivemos abril, maio e agora vamos ter junho. Então, no mês de abril, atendemos a cerca de 66 famílias. No mês de maio, atendemos cerca de 76 pessoas, se não me falha a memória. Agora, no mês de junho, temos aí 87 pessoas, famílias, para serem atendidas. Então, nós vemos que vem crescendo a necessidade, porém, Deus tem suprido as nossas expectativas, porque Ele conhece as nossas orações e Ele tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos os irmãos em Cristo Jesus, que assim como os irmãos da igreja de Éfeso estão aprendendo a viver o amor de Deus, que excede todo entendimento e nos faz amar uns aos outros. Ele pode ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Neste sentido, Paulo, declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9, ou seja, aquilo que você não tem nem ideia, nem pensa, nem projeta, não tem a mínima noção do que possa acontecer, mas está se colocando diante do Pai, confiando nele. E Ele te surpreende. E Ele sempre tem em seus celeiros algo muito melhor para nós do que aquilo que pedimos ou pensamos. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, como diz Isaías 55, versículo 9. Ponto 2. O convite para a adoração. Agora Paulo ele faz um pedido e depois ele faz um convite
aos irmãos. Primeiro ele pede pelos irmãos de Éfeso, depois ele faz um convite na sua oração. Paulo encerra então esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Século, aquele século presente, dos séculos, os séculos posteriores, aqueles séculos que viriam ainda acontecer, como está acontecendo hoje no nosso século. Estamos aqui adorando a Deus, porque esta glória é devida a Ele. Por estas coisas, ponto 3, a glória é devida a Deus. Por estas coisas devemos louvar ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Deus é o detentor de tamanhas dádivas, de tamanhos presentes. Dádivas quer dizer presentes. E Deus tem esses grandes presentes que nos presenteou a começar pela salvação, doando o seu Filho Jesus, o seu maior presente para a humanidade, para que nós possamos viver a vida de salvos. Então, por estas coisas, devemos louvar o Senhor, detentor de tamanhas dádivas. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Toda a obra de Cristo, realizada por nós através das nossas vidas, né, e em nós, é para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que vivemos no Evangelho é para a glória de Deus e só acontece em nós por intermédio da obra de Cristo realizada em nossas vidas. Salmo 115 e João 13 falam sobre isso. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e para todo o sempre. Versículo 21, fechando a nossa lição. Então, a preocupação de Paulo é que os irmãos de Éfeso, e a nossa preocupação hoje, é que os irmãos da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro possam viver uma vida cheia do poder do Espírito de Deus, uma vida cheia da presença de Cristo em nossos corações, uma vida cheia de desejo, de gozo para adorar a Deus durante todo o nosso viver. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, vos fortaleça, vos inunde com o seu poder, com a presença de Cristo, para que todos nós, eu e você, sejamos verdadeiros servos de Deus, sejamos verdadeiros cristãos, sejamos verdadeiros adoradores. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração por todos os irmãos. E antes de orar, eu gostaria aqui de ressaltar 4 pontos que eu gostaria que os irmãos atentassem nas suas orações diante de Deus. Primeiro, que Cristo estabeleça a sua presença no teu coração. Segundo, que tenha a vida fundamentada em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Terceiro, que possa compreender e experimentar o amor de Cristo em tua vida. E por último, que seja cheia da plenitude de Deus. E aqui abre um parêntese. Deus em sua plenitude não cabe dentro de nós, mas nós, no espaço que temos, precisamos ser cheios, inundados,
em todo o nosso viver com essa presença divina. Estando inundados da presença de Deus, estaremos provando a plenitude de Deus dentro de nós. Amém? Vamos orar? Querido eterno Deus, nós te damos graça, Senhor, por esta lição que nos dá ensinamento, que nos dá conhecimento, que nos dá direção para uma vida melhor, de adoração e de serviço a Ti e de amor a Ti, a Cristo e ao nosso irmão, ao nosso próximo. Que o Senhor possa, Senhor, nos fazer experimentar o amor de Cristo em nossa vida a cada dia e que o Senhor nos encha da sua plenitude para que possamos viver uma vida de verdadeiros adoradores, uma vida de verdadeiros cristãos, uma vida de verdadeiros homens e mulheres de Deus que temem a Ti, que Te amam e aprendem contigo a amar o próximo como a nós mesmos. Nós te agradecemos já, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.